Daniela Moura conferiu sua bolsa pela terceira vez naquela manhã. O dinheiro mal daria para terminar a quinzena, mesmo fazendo malabarismos com as contas. Suspirou enquanto arrumava o uniforme do filho Léo sobre a cama. Aos 32 anos, ser mãe solteira em São Paulo significava trabalhar o dobro e descansar a metade. "Mãe, não acho o meu caderno de matemática", gritou Léo da sala. "Está na sua mochila, meu amor." "Guardei ontem à noite", respondeu Daniela enquanto preparava um café da manhã simples, pão torrado e café com leite. Cada manhã era uma corrida contra o relógio. Acordar às 5h30, preparar o almoço de Léo, deixá-lo na casa de Dona Marta, a vizinha que cuidava dele antes da escola, e pegar 2 ônibus para chegar pontualmente às Soluções Empresariais Vasconcelos, onde trabalhava como assistente executiva há 3 anos. O apartamento onde moravam era pequeno, mas limpo, localizado na zona norte da cidade. As paredes precisavam de uma demão de tinta e a geladeira fazia barulhos estranhos, mas era o lar deles. Os desenhos coloridos de Léo decoravam a sala, dando vida a um espaço onde cada móvel tinha história. A mesa herdada da avó, o sofá comprado a prestações, a velha televisão que funcionava por milagre. A 15 quilômetros dali, em uma cobertura elegante no bairro Jardins, Renato Vasconcelos acordava com o som programado das persianas automáticas se abrindo. Aos 41 anos, o CEO de uma das consultorias mais prestigiadas do Brasil tinha tudo o que o dinheiro podia comprar. Um closet cheio de ternos italianos, uma coleção de relógios suíços e uma vista panorâmica da cidade que muitos invejariam. Sua rotina matinal era precisa. 45 minutos de exercício com seu personal trainer, um café da manhã preparado por seu chefe, claras de ovo, abacate e pão integral, e um banho em seu banheiro de mármore antes que seu motorista o levasse ao trabalho. "Bom dia, Sr. Vasconcelos. Lembro que tem almoço com os investidores japoneses a 1h da tarde", disse Miguel, seu assistente pessoal, assim que Renato entrou no carro. "Obrigado." "O relatório trimestral está pronto?" perguntou sem tirar os olhos do celular. "Na sua mesa, senhor. Também confirmei sua reserva para Milão na próxima semana." O edifício de vidro e aço onde se localizavam os escritórios centrais da empresa refletia o sucesso de Renato. Ele havia construído seu império do zero, com inteligência e determinação. Agora, dirigia uma equipe de 100 pessoas e administrava contas milionárias. O que ninguém via era o vazio em seu apartamento quando voltava todas as noites. Os jantares solitários em frente à televisão. As ligações para sua mãe, que eram cada vez mais curtas e distantes. O sucesso tinha um preço, e Renato o havia pago com conexões humanas genuínas. No 15º andar do edifício corporativo, Daniela organizava a agenda diária enquanto respondia e-mails urgentes. Seu espaço de trabalho era impecável. Pastas etiquetadas, post-its organizados por cores e uma pequena foto de Léo no canto do monitor. "Moura, preciso que revise esses contratos antes do meio-dia", disse Roberto, o chefe do departamento, deixando uma pilha de documentos sobre sua mesa. "Claro, senhor. Estarão prontos", respondeu ela com um sorriso profissional que escondia seu cansaço. Às 11h30, uma mensagem no celular. "Mãe, esqueci minha lancheira." Daniela fechou os olhos por um segundo. Teria que sair correndo em seu horário de almoço para levar algo para ele na escola. Enquanto isso, Renato caminhava pelo corredor principal, cumprimentando com gestos distantes seus funcionários. Parou brevemente em frente à mesa de Daniela, notando como ela organizava eficientemente 3 tarefas ao mesmo tempo. "Bom dia", disse por cortesia. "Bom dia, Sr. Vasconcelos", respondeu ela, surpresa com o cumprimento pessoal do CEO. Foi uma troca breve, mas suficiente para que Renato notasse a determinação nos olhos daquela mulher, algo que há tempos não via em seu ambiente de bajuladores e oportunistas. Naquela tarde, enquanto Renato saía de uma reunião particularmente tensa, notou que alguém havia deixado um café recém-feito em sua mesa, junto com um bilhete. "Para recuperar as energias. Tenha uma boa tarde." A caligrafia era cuidadosa. Perguntou ao seu assistente pessoal quem havia deixado aquilo. "A senhorita Moura, senhor." Disse que o notou estressado na reunião das 3. Renato olhou para o café com curiosidade.
Não se lembrava da última vez que alguém tinha tido um gesto assim com ele, sem esperar nada em troca. No final do dia, quando o prédio começava a se esvaziar, Renato encontrou Daniela no elevador. Ela estava com pressa, apertando a bolsa contra o peito. "Obrigado pelo café", disse ele, quebrando o silêncio incômodo. "Não foi nada, senhor", respondeu ela. "Às vezes todos precisamos de um empurrãozinho." Antes que pudesse continuar a conversa, o elevador parou e Daniela saiu apressadamente. "Desculpe, tenho que correr para buscar meu filho." Renato ficou pensativo. Aquela mulher vivia em um mundo completamente diferente do seu, mas havia algo em sua autenticidade que o intrigava. 3 dias depois, Daniela encontrou coragem para se aproximar do escritório de Renato. Havia preparado um pequeno discurso, ensaiado na frente do espelho do banheiro. Com as mãos ligeiramente trêmulas, bateu na porta. "Entre", disse a voz grave lá de dentro. "Senhor Vasconcelos, desculpe a interrupção. Eu estava pensando... Bem, queria agradecer pelo bônus que aprovou para o departamento. Significa muito para todos nós e..." Daniela fez uma pausa, reunindo coragem. "Gostaria de convidá-lo para jantar na minha casa. É um pequeno agradecimento pela sua generosidade." Assim que as palavras saíram de sua boca, Daniela se arrependeu. O que estava pensando? Convidar o CEO milionário para seu humilde apartamento? Para sua surpresa, depois de um silêncio que pareceu eterno, Renato respondeu: "Eu adoraria." Naquela noite, Renato se viu dirigindo seu luxuoso BMW para um bairro que jamais havia visitado. Seguiu as instruções do GPS com certa apreensão, observando como os elegantes edifícios davam lugar a construções mais modestas. À medida que adentrava a Zona Norte, notava os olhares curiosos dos transeuntes ao ver seu automóvel. "Rua Ipiranga, número 237, apartamento 502, repetiu para si mesmo, estacionando em frente a um prédio simples de 5 andares. Olhou para o buquê de flores que havia comprado no caminho. Nada extravagante, apenas algumas margaridas e girassóis que pareciam combinar com a simplicidade do gesto. O elevador estava quebrado. "Manutenção programada para a semana que vem", informava um bilhete escrito à mão. Renato subiu os 5 andares pelas escadas, algo que não fazia há anos fora da academia. Quando Daniela abriu a porta, estava com o cabelo preso em um coque despretensioso e usava uma blusa azul clara que realçava seus olhos. Um cheiro de temperos caseiros preenchia o ambiente. "Seja bem-vindo, Sr. Vasconcelos", disse ela, tentando esconder o nervosismo. "Por favor, me chame de Renato", respondeu ele entregando-lhe as flores. "Espero não estar atrasado." Chegou na hora perfeita. Ela sorriu, colocando as flores em um copo. Não tinha vaso. "Léo, venha conhecer nosso convidado." Um menino de aproximadamente 9 anos apareceu timidamente da cozinha. Tinha os mesmos olhos atentos da mãe e segurava um carrinho de brinquedo nas mãos. "Olá, senhor", cumprimentou educadamente, estendendo a mão como um adulto. Renato apertou a pequena mão com seriedade. "Muito prazer, Léo." O jantar foi servido na mesa da sala. Não havia sala de jantar separada como Renato estava acostumado. O apartamento inteiro caberia na sua suíte master. Ainda assim, havia algo acolhedor naquele espaço. Fotografias de Léo em diferentes idades decoravam as paredes. Livros infantis dividiam espaço com romances gastos na estante improvisada. A refeição era simples: arroz, feijão, uma carne assada com batatas e uma salada colorida. Mas o aroma era incrível. Fazia tempo que Renato não comia algo preparado com tanto cuidado. "Espero que goste", disse Daniela, servindo-o. "Não é nada sofisticado, mas é a especialidade da casa. Minha mãe cozinha melhor que os restaurantes", declarou Léo com orgulho. "Até melhor que a cantina da escola." A conversa fluiu com naturalidade. Léo contou sobre seu projeto de ciências na escola e Daniela falou sobre seu sonho de um dia cursar enfermagem. Renato se viu genuinamente interessado, fazendo perguntas e até mesmo rindo, algo raro em sua rotina. Quando Léo saiu para buscar um desenho que queria mostrar, Renato notou detalhes que não havia percebido inicialmente. Os utensílios tinham cabos desgastados, o sofá apresentava um remendo disfarçado por uma almofada e a geladeira fazia um barulho estranho sempre que o motor
Ligava. Fiz para você, Sr. Renato, disse Léo ao voltar, entregando-lhe um desenho colorido, onde 3 figuras de palito, uma alta, uma média e uma pequena, apareciam de mãos dadas sob um sol radiante. Sou eu, mamãe e você, explicou orgulhosamente. O professor disse que devíamos desenhar pessoas que admiramos. Renato sentiu algo se agitar em seu peito, uma emoção difícil de nomear. Há quanto tempo alguém não o incluía em algo tão sincero? Obrigado, Léo. Vou guardar com carinho, conseguiu dizer, observando Daniela corar ligeiramente. Hora de escovar os dentes, mocinho, ela anunciou. Amanhã tem aula cedo. Enquanto Léo se preparava para dormir, Renato ajudou a levar os pratos para a pequena cozinha. Notou que a geladeira estava quase vazia. Apenas alguns ovos, um pouco de leite e restos da janta. Percebeu que Daniela provavelmente havia sacrificado o que tinha para proporcionar aquele jantar. Foi uma noite maravilhosa, comentou ele quando o menino já estava na cama. Não me divertia assim há muito tempo. Que bom que gostou. Desculpe se foi muito simples para seu padrão. Foi perfeito, interrompeu Renato. Obrigado por me convidar. No caminho de volta para seu luxuoso apartamento, Renato não conseguia tirar da cabeça a imagem da geladeira quase vazia e do sorriso sincero de Léo. O contraste entre seu mundo e o deles era gritante. Na manhã seguinte, Renato chamou seu assistente. Miguel, preciso que compre mantimentos, coisas básicas, arroz, feijão, carnes, frutas, material escolar, o suficiente para uma família pequena por 1 mês. Vai fazer alguma doação, senhor? Algo assim. E outra coisa, quero que entregue no endereço que vou te passar. Diga que é parte de uma campanha interna da empresa. Sorteio entre funcionários. Nada de mencionar meu nome. 2 dias depois, Daniela recebeu a visita inesperada de um entregador com várias sacolas de supermercado e uma caixa com material escolar. Deve haver algum engano, disse ela confusa. Senhora Daniela Moura, apartamento 502, é a entrega certa. Benefício da empresa, me disseram para avisar que a senhora foi sorteada no programa de bem-estar dos funcionários. Daniela hesitou, desconfiada. Não se lembrava de nenhum sorteio, mas quando viu a quantidade de alimentos frescos, coisas que normalmente não conseguia comprar, aceitou. Precisava daquilo, e Léo merecia uma alimentação melhor. No trabalho, continuou com a mesma dedicação de sempre, terminando relatórios antes do prazo, organizando reuniões com eficiência e sendo a primeira a chegar e a última a sair. O que ela não sabia era que Renato começava a observá-la com outros olhos. Já não era apenas mais uma funcionária eficiente. Era Daniela, a mulher que preparava café da manhã para o filho antes de pegar 2 ônibus para o trabalho, que guardava moedas para comprar material escolar, que sorria mesmo quando estava cansada. E pela primeira vez em anos, Renato se viu pensando em alguém além de si mesmo. Os dias seguintes trouxeram uma mudança sutil na rotina de Renato. Ele, que sempre almoçava em sua sala ou em restaurantes caros com clientes, começou a aparecer no refeitório da empresa. Casualmente escolhia uma mesa próxima aonde Daniela costumava sentar com 2 colegas do departamento administrativo. No início, sua presença causou desconforto. Conversas animadas tornavam-se sussurros tensos quando ele se aproximava. Mas, com o tempo, sua constância amenizou o estranhamento. "O senhor mudou seus hábitos alimentares?" perguntou Roberto, diretor financeiro, ao encontrá-lo na fila do self-service. "Estou tentando me aproximar mais da equipe", respondeu Renato com naturalidade. "Difícil conhecer quem trabalha para você quando está sempre trancado numa sala, não acha?" A verdade que ele não admitia nem para si mesmo era que buscava pequenos momentos para observar Daniela, a maneira como ela prendia o cabelo quando se concentrava, como distribuía igualmente seu tempo para ouvir suas colegas, como guardava uma fruta da sobremesa na bolsa, provavelmente para Léo. Nas reuniões departamentais, Renato passou a fazer perguntas diretas a ela, valorizando suas opiniões. Na 3ª vez que isso aconteceu, Daniela o encarou com uma expressão curiosa, como quem tenta decifrar um enigma. "Algum problema?" perguntou ele depois da reunião, enquanto todos saíam. "Não, senhor", ela respondeu, organizando suas anotações. "Apenas não estou acostumada a ter minha opinião solicitada com tanta frequência.
Diferente. Suas contribuições são valiosas. Deveria se manifestar mais. O rosto dela corou levemente. Obrigada. Vou tentar. Numa sexta-feira chuvosa, quando Daniela corria para pegar o ônibus após o expediente, um carro preto parou ao seu lado. O vidro baixou, revelando Renato ao volante. Posso te dar uma carona? Este temporal não vai parar tão cedo. Ela hesitou. Não quero incomodar. Sua casa fica na direção oposta. Não é incômodo nenhum, insistiu ele. Além disso, tenho algo para o Léo. No banco traseiro havia uma caixa com livros infantis sobre ciências, algo que Léo havia mencionado gostar durante o jantar. Ia passar no fim de semana, mas já que estamos aqui... Daniela entrou no carro balançando a cabeça. Você não precisava fazer isso. Eu quis fazer, respondeu Renato simplesmente. No caminho conversaram sobre trabalho, sobre as aulas de Léo, sobre a cidade. Era estranho como, apesar das diferentes realidades, encontravam tantos pontos em comum. Ambos gostavam de filmes antigos, preferiam manhãs a noites, detestavam multidões. Por que faz isso? Perguntou Daniela quando já estavam quase chegando. Os livros, a carona... Por quê? Renato ficou em silêncio por um momento. Honestamente, não sei explicar. Talvez porque Léo me lembra um pouco de mim quando criança. Ou talvez porque... Ele hesitou. Porque vocês me fazem sentir parte de algo real. Quando chegaram ao apartamento, Léo os esperava ansiosamente. Ao ver Renato, seus olhos brilharam. Tio Renato, você veio de novo, exclamou, esquecendo toda a formalidade anterior. Trouxe uns livros que achei que você ia gostar, disse Renato entregando a caixa. Uau! Planetas e dinossauros. Mãe, olha só. O menino folheava os livros com reverência. O que se diz, Léo? Lembrou Daniela. Obrigado, muito obrigado mesmo, disse o garoto, abraçando Renato repentinamente. Aquele abraço espontâneo pegou Renato desprevenido. Suas mãos ficaram suspensas no ar por um segundo antes de retribuírem o gesto desajeitadamente. Não estava acostumado com demonstrações físicas de afeto, muito menos de crianças. Você vai ficar para o jantar? Perguntou Léo. Temos macarrão com molho de tomate. Eu ajudei a fazer o molho. Renato olhou para Daniela, que deu de ombros com um sorriso. Você é bem-vindo se quiser ficar. E assim, pela segunda vez, o poderoso CEO encontrou-se sentado à mesa simples, ouvindo as histórias animadas de um menino de 9 anos sobre seu dia na escola, comendo macarrão preparado com ingredientes que ele mesmo havia providenciado anonimamente. Depois do jantar, quando Léo já estava na cama, Daniela mostrou a Renato que o ventilador da sala estava com problemas. Faz um barulho estranho quando liga na velocidade máxima. Com esse calor tem sido difícil dormir. Posso dar uma olhada? Ofereceu Renato, surpreendendo a si mesmo. Há anos não consertava nada com as próprias mãos. Enquanto desmontava o aparelho na pequena sala, com ferramentas emprestadas do zelador, Renato percebeu como se sentia confortável ali. Era como se aquele apartamento simples tivesse algo que sua cobertura de luxo nunca teria. Vida real. Pronto. Era só um parafuso solto causando a vibração, disse ele, satisfeito ao ver o ventilador funcionando silenciosamente. Você é homem de muitos talentos, senhor CEO, brincou Daniela, servindo um café simples em canecas de cerâmica coloridas. Na verdade, trabalhei consertando eletrodomésticos durante a faculdade, confessou ele, aceitando a bebida. Minha família não tinha dinheiro para bancar meus estudos. Sério, nunca imaginei. As pessoas veem quem sou hoje e assumem que sempre tive tudo. E eu imaginava que executivos só sabiam usar cartões de crédito e dar ordens, provocou ela com um sorriso. Eles riram juntos, sentados lado a lado no sofá gasto. Por um momento, o silêncio que se estabeleceu foi confortável, íntimo. Renato sentiu uma vontade inexplicável de segurar a mão dela, mas conteve-se. Está ficando tarde, disse ele, levantando-se. Melhor eu ir. Na porta, Daniela o olhou nos olhos. Obrigada. Pelos livros, pelo ventilador, por tudo. Não há de quê, respondeu ele, e acrescentou antes que perdesse a coragem. Posso voltar no domingo? Prometi mostrar a Léo alguns experimentos de ciências que vêm no livro dos planetas. O sorriso dela foi resposta suficiente. Enquanto dirigia de volta para casa, Renato percebeu que pela primeira vez em anos
tinha algo que aguardava ansiosamente. Um domingo com pessoas que o faziam sentir vivo. O domingo chegou e Renato apareceu pontualmente às 10 da manhã, carregando uma caixa com materiais para os experimentos prometidos a Léo. O menino o recebeu na porta com entusiasmo, já vestindo uma camiseta com estampas de foguetes espaciais. Preparei a mesa da cozinha como laboratório, anunciou Léo puxando Renato pela mão. A manhã passou em um piscar de olhos entre vulcões de bicarbonato de sódio, sistemas solares de isopor e observações sobre a densidade de diferentes líquidos. Daniela assistia à cena com um sorriso tranquilo, fotografando discretamente alguns momentos com seu celular antigo. Era reconfortante ver seu filho tão feliz, absorvendo conhecimentos com aquela sede de aprender que sempre demonstrara. Você seria um ótimo professor, comentou ela enquanto Renato explicava pacientemente a Léo por que a água e o óleo não se misturavam. Acredito que não tenha paciência para uma sala cheia de crianças, riu ele, mas um aluno só. Isso eu consigo lidar. Depois do almoço, assistiram juntos a um documentário sobre dinossauros na pequena televisão da sala. Foi a primeira vez em anos que Renato passou horas sem verificar e-mails ou fazer ligações de trabalho. Havia algo libertador em estar ali, presente no momento, sem outras preocupações além de explicar a um menino curioso por que o T-Rex tinha braços tão curtos. Na terça-feira seguinte, durante uma reunião importante com investidores estrangeiros, Renato sentiu uma tontura repentina. A sala de conferências pareceu girar ao seu redor, e as palavras em sua apresentação tornaram-se embaçadas. Tentou ignorar o mal-estar, mas a dor de cabeça que o acompanhara desde a manhã intensificou-se. "O senhor está bem?" perguntou um dos executivos japoneses, notando sua palidez. "Perfeitamente", mentiu Renato, afrouxando a gravata. "Onde estávamos?" "Ah, sim, o relatório trimestral." Ao tentar continuar, uma nova onda de vertigem o atingiu. Sua voz falhou. Com esforço, pediu um breve intervalo e cambaleou até seu escritório, onde desabou em sua cadeira executiva. Seu corpo queimava em febre. Miguel, seu assistente, ofereceu chamar uma ambulância, mas Renato recusou. Odiava hospitais. Odiava mostrar fraqueza. "Apenas cancele meus compromissos do dia", ordenou com voz fraca. Quando todos saíram, pegou o celular e, ignorando dezenas de contatos mais óbvios, seu médico particular, seu motorista, até mesmo parentes, enviou uma única mensagem. "Você pode me ajudar?" 20 minutos depois, Daniela batia à porta de seu escritório. Entrou sem esperar resposta e encontrou Renato recostado na poltrona, olhos fechados, respiração irregular. "Meu Deus, você está ardendo em febre", disse ela tocando sua testa. "Precisamos ir ao hospital." "Não", murmurou ele. "Só preciso descansar um pouco." "Teimoso como uma criança", suspirou Daniela. "Então vamos para minha casa. Não posso deixar você sozinho nesse estado e tenho que buscar Léo na escola em algumas horas." Ela o ajudou a levantar-se e, apoiado em seus ombros, Renato deixou o edifício pelos fundos para evitar especulações. No táxi, ele recostou a cabeça no banco, sentindo-se vulnerável e, estranhamente, aliviado por não estar sozinho. O apartamento estava silencioso e acolhedor quando chegaram. Daniela improvisou rapidamente uma cama no sofá, com travesseiros e um cobertor macio que cheirava a amaciante de roupas. "Tome esses comprimidos", instruiu ela, entregando-lhe analgésicos e um remédio para a febre. "Vou preparar um chá." Renato obedeceu sem questionar. Era estranho ser cuidado assim, com gestos simples mas atentos. Não se lembrava da última vez que alguém havia feito um chá para ele quando estava doente. Quando Léo chegou da escola, parou surpreso ao ver tio Renato adormecido no sofá da sala. "Ele está dodói?" perguntou em voz baixa. "Sim, querido. Está com febre, então vai ficar conosco esta noite." "Posso desenhar um cartão para ele melhorar mais rápido?" "Claro que pode. Tenho certeza que ele vai adorar." Léo trabalhou concentradamente em sua mesa de estudos por quase 1 hora, produzindo um elaborado cartão decorado com super-heróis e frases de encorajamento. Quando terminou, colocou-o cuidadosamente na mesinha de centro, ao lado de um copo d'água para quando Renato acordasse. À noite, após dar banho e colocar o filho para dormir,
Daniela encontrou Renato acordado, olhando para o cartão com uma expressão difícil de decifrar. Como está se sentindo? Perguntou ela, sentando-se na poltrona ao lado. Melhor, respondeu ele com voz rouca. Desculpe por isso tudo. Poderia ter ido para casa. E ficaria sozinho, provavelmente ignorando os sintomas até desmaiar, completou ela, servindo mais chá. Você precisava de alguém cuidando de você, admita. Renato sorriu fracamente. Seu rosto, geralmente composto e controlado, mostrava uma vulnerabilidade rara. Há quanto tempo ninguém cuida de mim assim? Todos precisamos de cuidado às vezes, disse ela simplesmente. Até mesmo os CEOs poderosos. Eles conversaram em voz baixa para não acordar Léo. Renato contou sobre sua infância difícil, sobre como construir a sua empresa do zero, sobre as noites solitárias em seu apartamento luxuoso. Daniela falou sobre seus sonhos interrompidos, sobre a luta para criar um filho sozinha, sobre pequenas alegrias que encontrava no dia a dia. Quando o relógio marcou 11 da noite, Renato já tinha adormecido novamente, respirando mais tranquilamente. Daniela ajeitou seu cobertor e, num gesto automático de carinho, afastou uma mecha de cabelo de sua testa. Por um momento, ficou observando aquele homem poderoso que parecia tão indefeso agora. Boa noite, sussurrou, apagando a luz da sala e deixando apenas o pequeno abajur aceso. Embaixo do cartão de Léo, colocou um bilhete. Tem sopa na geladeira se sentir fome durante a noite. Estaremos no quarto se precisar de algo. Descanse bem. E pela primeira vez em muitos anos, Renato adormeceu profundamente, sem sonhos inquietos ou alarmes programados, apenas envolvido pelo calor de um lar que não era seu, mas que de alguma forma inexplicável o fazia sentir-se em casa. Renato acordou com o aroma de café fresco e o som baixo da televisão. Por um momento, ficou desorientado, sem reconhecer onde estava. Então, os eventos do dia anterior voltaram à sua memória. A tontura, a febre, a mensagem para Daniela, o sofá acolhedor onde havia passado a noite. Sentou-se lentamente, notando que a dor de cabeça havia diminuído. Vestia ainda sua camisa social, agora amassada, mas alguém, provavelmente Daniela, havia retirado seus sapatos e afrouxado seu cinto para que ficasse mais confortável. Bom dia! A voz de Léo soou animada. O menino estava sentado no chão da sala, assistindo desenhos animados em volume baixo. Você dormiu um montão. Mamãe disse para não te acordar porque você precisava descansar. Que horas são? Perguntou Renato, sua voz ainda rouca. Quase 10 horas. É sábado. Não precisa ir trabalhar, respondeu Léo, aproximando-se. Está se sentindo melhor? Mamãe fez chá de gengibre com limão. Ela diz que cura tudo. Renato sorriu. Estou bem melhor, obrigado. Seu cartão ajudou muito. O rosto de Léo iluminou-se com o elogio. Vou chamar a mamãe, ela está fazendo panquecas. Daniela apareceu na porta da cozinha, secando as mãos em um pano de prato. Usava jeans desbotados e uma camiseta simples, o cabelo preso em um rabo de cavalo casual. Mesmo assim, Renato sentiu seu coração acelerar ao vê-la. O paciente acordou, disse ela com um sorriso. Como está se sentindo? Envergonhado por incomodar vocês, mas fisicamente melhor, respondeu ele, tentando arrumar o cabelo bagunçado. Bobagem. Todos ficamos doentes às vezes. Ela aproximou-se e com naturalidade colocou a mão em sua testa. A febre passou. Consegue comer alguma coisa? O toque dela era fresco e reconfortante. Por um breve momento, Renato fechou os olhos, apreciando o contato. Acho que sim, respondeu abrindo os olhos e encontrando o olhar dela fixo no seu. O café da manhã foi servido na pequena mesa da cozinha. Panquecas simples com mel, frutas picadas e café forte. Renato não se lembrava da última vez que havia tomado café da manhã com alguém, compartilhando histórias e risadas. Léo contava animadamente sobre um projeto de ciências que estava planejando, enquanto Daniela ocasionalmente corrigia detalhes da narrativa empolgada do filho. Naquele momento, olhando para os dois, Renato sentiu algo se mexer dentro dele. Uma sensação antiga, quase esquecida. Pertencimento. Ali naquela cozinha apertada, com talheres que não combinavam
e copos de vidro reutilizados de geleia, ele se sentia mais em casa do que em seu próprio apartamento luxuoso. "Posso usar seu banheiro?" perguntou após terminar o café. "Claro", respondeu Daniela. "Primeira porta à direita. Separei uma toalha limpa para você, caso queira tomar um banho." O banheiro era pequeno, com azulejos brancos já um pouco desgastados, mas impecavelmente limpo. Uma pilha de roupas dobradas estava sobre a pia, com um bilhete. "Talvez sirva em você. São do meu irmão que deixou aqui da última visita." Renato tomou um banho revitalizante e vestiu as roupas emprestadas, uma calça de moletom cinza e uma camiseta azul marinho. Eram simples, mas confortáveis. Quando saiu do banheiro, sentiu-se estranhamente leve, como se não fosse mais o CEO de uma empresa multinacional, mas apenas um homem comum, passando um sábado tranquilo com pessoas que se importavam com ele. As semanas seguintes trouxeram uma nova dinâmica na vida de Renato. Ele começou a aparecer no apartamento de Daniela com frequência cada vez maior, sempre com uma desculpa diferente. No primeiro fim de semana, após sua recuperação, chegou carregando uma sacola de mercearia. "Passei na padaria e comprei pão quentinho. Pensei em agradecer por cuidarem de mim. No próximo, trouxe um jogo de tabuleiro educativo para Léo. Vi isso numa loja e lembrei que ele mencionou gostar de estratégia. Em outra ocasião, apareceu com ferramentas. Você comentou que a prateleira da cozinha estava solta. Posso consertar se quiser." Daniela aceitava suas visitas com um sorriso que tentava esconder, mas que iluminava seus olhos. Não fazia perguntas sobre por que um homem tão ocupado dedicava seus raros momentos livres a eles. Talvez temesse quebrar o encanto ao questionar. Léo, por sua vez, abandonou completamente o senhor e o tio, passando a chamar Renato simplesmente pelo nome. O menino corria para a porta quando ouvia a campainha nos fins de semana, esperando encontrá-lo do outro lado. "Renato, tirei nota máxima no trabalho de ciências, aquele que você me ajudou." A rotina se estabeleceu naturalmente. Renato aparecia no sábado pela manhã, trazia algo para o café, ajudava Léo com as tarefas escolares, consertava pequenas coisas pela casa. Às vezes ficava para o almoço, outras vezes para o jantar. Em algumas ocasiões passava o dia todo, sentado no tapete da sala jogando videogame com Léo ou conversando com Daniela, enquanto ela preparava a refeição. No escritório, Renato continuava sendo o líder eficiente e exigente de sempre. Mas quem observasse atentamente notaria pequenas mudanças, sorrisos mais frequentes, menos horas extras, uma pausa genuína para almoço no refeitório, onde Daniela comia com suas colegas. Em uma noite de sexta-feira chuvosa, Renato chegou encharcado ao apartamento. Tinha vindo direto do trabalho, sem passar em casa para trocar de roupa. "O que aconteceu?" perguntou Daniela, entregando-lhe uma toalha. "Esqueci meu guarda-chuva", explicou ele, mas seu sorriso dizia que a chuva não era realmente um problema. "Na verdade, queria convidar vocês para um passeio amanhã. Tem uma exposição interativa de ciências no museu. Achei que Léo iria gostar." O brilho nos olhos do menino ao ouvir o convite valeu cada gota de chuva que Renato havia tomado no caminho. No domingo seguinte, enquanto assistiam a um filme na pequena televisão da sala, Léo adormeceu entre eles no sofá. Sua cabeça descansava no colo da mãe, e seus pés esticados tocavam a perna de Renato. "Ele está cada vez mais apegado a você", comentou Daniela em voz baixa, acariciando os cabelos do filho. "E isso te preocupa?", respondeu Renato não como uma pergunta, mas como uma constatação. Daniela suspirou. Ele já sofreu decepções demais para uma criança. O pai sumiu antes mesmo de ele nascer. Depois houve um namorado que prometeu ser uma figura paterna e desapareceu quando as coisas ficaram difíceis. "Eu não sou como eles", afirmou Renato com uma intensidade que surpreendeu a ambos. "Não estou dizendo que seja", respondeu ela encontrando seu olhar. "Só tenho medo. Por ele e..." Hesitou. "Por mim também." O filme continuava na tela, esquecido por ambos. No pequeno espaço entre eles no sofá, com Léo adormecido como uma ponte física unindo-os, algo silencioso e profundo era comunicado. Renato estendeu a mão e, hesitante, tocou os dedos de Daniela. Ela não recuou. "Também tenho medo", confessou ele, "mas nunca me senti tão certo sobre algo."
Ficaram assim, dedos entrelaçados, em silêncio, enquanto os créditos do filme rolavam. Nenhum dos dois precisava dizer o que estava acontecendo. A intimidade entre eles havia crescido naturalmente, como uma planta que encontra seu caminho para a luz. Naquela noite, quando Renato saiu, o beijo no rosto de Daniela durou 1 segundo a mais que o normal. Um pequeno gesto que dizia tudo o que palavras ainda não podiam expressar. Numa segunda-feira comum, Daniela foi chamada à sala de recursos humanos. Saiu de lá com uma expressão dividida entre surpresa e preocupação. Durante o almoço, suas colegas notaram seu silêncio. "Aconteceu alguma coisa?" perguntou Maria, sua amiga mais próxima no trabalho. "Recebi uma proposta de emprego", respondeu Daniela, mexendo distraidamente na comida. "Uma posição melhor, com salário quase 40% maior." "Isso é maravilhoso", exclamou Maria. "Por que não está comemorando?" "É em Curitiba." O silêncio que seguiu dizia tudo. Mudar-se para outra cidade significava afastar-se de Renato, interromper o que quer que estivesse nascendo entre eles. Naquela noite, Daniela contou a Léo sobre a possibilidade. Para sua surpresa, o menino não demonstrou o entusiasmo esperado. "Mas e o Renato? Ele não pode ir com a gente?" A pergunta inocente atingiu Daniela como um soco. Como explicar a um garoto de 9 anos a complexidade dos relacionamentos adultos? Como dizer que o homem que entrava e saía de suas vidas tinha um império para administrar em São Paulo? "A vida dele é aqui, querido. Ele tem o trabalho dele, a casa dele." "Mas ele gosta da gente", insistiu Léo. "Tenho certeza." Na sexta-feira seguinte, quando Renato apareceu com ingressos para um parque de diversões, Daniela sabia que precisava contar. Esperou até que Léo estivesse distraído com seu videogame. "Preciso te contar uma coisa", começou nervosa. "Recebi uma proposta de emprego em Curitiba. O salário é muito melhor, teria plano de saúde para o Léo, possibilidade de crescimento." O rosto de Renato endureceu por um instante. "Quando você soube disso?" "Na segunda. Estou pensando desde então. E só me conta agora?" A mágoa em sua voz era evidente. "Queria ter certeza dos meus sentimentos antes", respondeu ela, sustentando seu olhar. "Não é uma decisão fácil, Renato." "E qual foi sua decisão?" perguntou ele, tentando manter a voz baixa para que Léo não ouvisse. "Ainda não decidi. É uma oportunidade que não posso ignorar. Você sabe como é difícil criar um filho sozinha nesta cidade." Renato levantou-se e caminhou até a janela. Do pequeno apartamento, tinha-se uma vista limitada do bairro. Nada comparado à vista panorâmica de sua cobertura. Mas, de alguma forma, aquela janela simples havia se tornado mais significativa para ele. "O que nós somos, Daniela?" perguntou finalmente, ainda de costas para ela. "Como assim?" "Nós, isso que está acontecendo. O que significa para você?" Daniela respirou fundo. Era a primeira vez que discutiam abertamente o que estava crescendo entre eles. "Significa muito, mais do que consigo expressar. Mas não o suficiente para ficar", completou ele. "Não é tão simples", protestou ela, levantando-se também. "Tenho um filho para criar. Preciso pensar no futuro dele. Não posso viver de momentos bonitos e palavras não ditas." Renato virou-se para encará-la. "Acha que é só isso que ofereço, momentos e palavras?" "Como posso saber?" desafiou ela. "Nunca falamos sobre isso. Você aparece, traz presentes, passa tempo conosco, mas nunca falamos sobre o que significa, sobre para onde estamos indo." Era verdade. Por semanas haviam dançado ao redor dos próprios sentimentos, apreciando a simplicidade do que tinham sem nomear ou planejar. "Eu preciso dessa segurança, Renato", continuou ela mais suavemente. "Não apenas financeira. Preciso saber que não estou construindo castelos no ar, que não estou deixando Léo se apegar a alguém que vai desaparecer." Renato deu um passo em sua direção. Havia determinação em seus olhos. "Não vou desaparecer", disse com firmeza. "E se precisa de segurança, posso te dar isso também." Antes que pudessem continuar, ouviram os passos de Léo se aproximando. A conversa teria que esperar. Mas algo fundamental havia mudado entre eles. O não dito finalmente começava a ganhar palavras. Na manhã de segunda-feira, Renato convocou uma reunião urgente com a diretoria.
Enquanto os executivos se acomodavam na sala de conferências, muitos trocavam olhares curiosos. Era incomum o CEO marcar algo tão repentinamente. Senhores, senhoras, começou ele de pé à cabeceira da mesa. Venho observando que nossa empresa cresce em números, mas está estagnada em qualidade de vida organizacional. Alguns diretores franziram o senho, outros tomavam notas. Proponho a criação de um novo departamento: qualidade de vida e desenvolvimento humano. Quero um setor focado no bem-estar dos funcionários, com autoridade para implementar mudanças reais. Roberto, o diretor financeiro, inclinou-se para a frente. Qual seria o orçamento para isso? Substancial, respondeu Renato. Quero programas de apoio a pais e mães solo, creche interna, horários flexíveis para quem tem filhos e melhorias significativas no plano de saúde. A reunião durou 2 horas. Quando terminou, o novo departamento estava aprovado, com orçamento e autonomia garantidos. Faltava apenas nomear quem o lideraria. Enquanto isso, no setor administrativo, Daniela finalizava sua carta de resposta para a empresa de Curitiba. Decidira aceitar a proposta. Com o coração pesado, mas convicta de que era o melhor para Léo, planejava entregar sua carta de demissão após o almoço. Senhorita Moura, chamou a recepcionista. O senhor Vasconcelos solicita sua presença na sala dele imediatamente. Com um suspiro, Daniela guardou a carta na gaveta. Ao entrar no escritório de Renato, notou algo diferente em sua expressão. Uma determinação serena que não reconhecia. Feche a porta, por favor, pediu ele, levantando-se. Preciso te fazer uma proposta formal. Formal? Repetiu ela, sentindo o coração acelerar. Estou criando um novo departamento de qualidade de vida e desenvolvimento humano. Quero que você o lidere. Daniela piscou algumas vezes, processando a informação. Mas não tenho formação específica para isso. Há pessoas mais qualificadas que... Ninguém conhece as necessidades reais dos funcionários melhor que você, interrompeu ele. Além disso, você tem a empatia e a determinação necessárias. Posso providenciar cursos de capacitação se desejar. E o salário? Perguntou ela, pragmática como sempre, comparável ao que ofereceram em Curitiba. Com horários flexíveis para que possa estar presente na vida do Léo e, claro, todas as vantagens que o departamento implementar beneficiarão vocês dois também. Daniela cruzou os braços, estudando o rosto dele. Isso é genuíno ou apenas uma maneira de me manter por perto? Renato sorriu, apreciando sua franqueza. Ambos. A ideia do departamento é genuína e necessária, mas sim, quero você por perto, não apenas como funcionária. Ele deu a volta na mesa e parou à sua frente, a uma distância respeitosa. Não sou bom em expressar sentimentos, Daniela. Passei anos construindo muros ao meu redor. Mas você e Léo encontraram um caminho através deles. Pela primeira vez em muito tempo, sinto que pertenço a algum lugar, a alguém. Daniela sentiu os olhos umedecerem. Tenho medo, Renato. Medo de confiar. E depois descobrir que era apenas um capítulo passageiro para você. Não estou pedindo confiança cega, respondeu ele, tocando suavemente seu rosto. Estou pedindo uma chance, para nós três. Ela fechou os olhos por um momento, sentindo o toque dele. Quando os abriu novamente, havia tomado sua decisão. Aceito a posição. Mas vamos construir isso aos poucos, está bem? Sem pressa. O sorriso dele iluminou a sala. Sem pressa. Naquela tarde, enquanto caminhavam juntos para buscar Léo na escola, Renato segurou a mão de Daniela pela primeira vez em público. O gesto, simples mas significativo, selava um compromisso silencioso entre eles. Como vou contar ao Léo que não nos mudaremos? Perguntou ela. Podemos dizer a verdade, sugeriu Renato. Que encontramos um motivo forte para ficar. Quando chegaram aos portões da escola, Léo correu em sua direção. Parou por um segundo ao ver as mãos entrelaçadas, então abriu um sorriso radiante que dizia mais que 1000 palavras. Naquele momento, Daniela soube que havia feito a escolha certa. Não pelo cargo, não pelo salário, mas pela chance de construir algo verdadeiro, sem abrir mão de sua independência ou dos princípios que sempre guiaram sua vida. Renato apertou sua mão levemente, como se lesse seus pensamentos. O caminho à frente não seria sempre fácil,
Mas pela primeira vez nenhum dos dois caminharia sozinho. 6 meses se passaram. O antigo refeitório da empresa havia sido completamente reformado, transformando-se em um espaço moderno e acolhedor. Grandes janelas permitiam a entrada de luz natural. Plantas decoravam os cantos estratégicos e pequenas salas laterais ofereciam privacidade para quem precisasse de um momento de tranquilidade. "O que achou?" perguntou Renato, observando Daniela examinar o resultado final. "Superou todas as expectativas", respondeu ela com um sorriso orgulhoso. "Especialmente a sala de apoio às mães. Já temos 15 inscritas no programa de mentoria." O Departamento de Qualidade de Vida havia se tornado um modelo para outras empresas. Sob a liderança de Daniela, iniciativas inovadoras foram implementadas. Horários flexíveis para pais e mães, creche interna, programa de apoio psicológico e um projeto especial dedicado à mãe solo, algo que ela conhecia profundamente. O Conselho aprovou o orçamento para expandir o programa no próximo trimestre, comentou Renato, acompanhando-a pela nova área. "Parece que seus resultados impressionaram até os mais céticos." Daniela sorriu, sabendo que ele se referia principalmente a Roberto, o diretor financeiro que inicialmente havia questionado a viabilidade do departamento. Agora, mesmo ele reconhecia que funcionários mais satisfeitos significavam maior produtividade e menor rotatividade. No apartamento da Zona Norte, pequenas mudanças também eram visíveis. Uma estante nova abrigava a crescente coleção de livros de Léo. A geladeira antiga havia sido substituída por um modelo mais eficiente. E na parede da sala, um novo desenho emoldurado mostrava 3 figuras de mãos dadas com um coração ao centro. A visão de família segundo Léo. Em uma manhã de domingo ensolarada, Renato chegou cedo, como se tornou seu costume, trazendo pão quentinho da padaria e um jornal debaixo do braço. "Bom dia", cumprimentou, usando a chave que Daniela lhe dera no mês anterior. Não morava ali oficialmente, mas passava cada vez mais tempo no pequeno apartamento que agora considerava mais lar que sua própria cobertura. Léo correu para abraçá-lo, ainda de pijama, o cabelo despenteado. "Trouxe aquele pão com queijo que eu gosto?" "Claro que sim, e tem uma surpresa para você no carro, mas só depois do café da manhã." Na cozinha, Daniela preparava suco de laranja. Renato se aproximou por trás e a envolveu em um abraço, beijando suavemente seu pescoço. Bom dia para você também", murmurou ela virando-se para encará-lo. "Dormiu bem?" "Mal. Senti sua falta." Ele a beijou levemente nos lábios. "O apartamento é grande demais para uma pessoa só." "Você sabe que sempre é bem-vindo aqui", respondeu ela, brincando com os botões da camisa dele. "Na verdade, estive pensando..." Renato hesitou, algo raro para um homem geralmente tão decidido. "Este lugar está ficando pequeno para vocês, e meu apartamento é espaçoso demais para mim. Talvez pudéssemos encontrar um meio-termo?" Daniela ergueu uma sobrancelha. "Está sugerindo que procuremos um lugar novo? Juntos?" "Estou sugerindo que consideremos novas possibilidades", respondeu ele cautelosamente, "sem pressa como prometemos." O som de Léo voltando à cozinha interrompeu a conversa. O menino agora carregava um livro grosso sobre o sistema solar. "Renato, você acha que um dia vão construir cidades em Marte? Quero ser astronauta e descobrir." "Se alguém pode fazer isso é você", respondeu Renato, bagunçando carinhosamente o cabelo do garoto. Daniela observou os dois discutindo animadamente sobre viagens espaciais. 6 meses atrás, jamais imaginaria sua vida assim. O futuro ainda trazia incertezas, claro. A possibilidade de um novo lar juntos era apenas o próximo passo em uma jornada que estavam construindo dia após dia. Mas enquanto servia o café da manhã para sua pequena família, não convencional, não perfeita, mas genuinamente feliz, Daniela soube que algumas incertezas valiam a pena, porque no final, o que realmente importava não era onde ou como viviam, mas o amor que construíam juntos, redefinindo à sua maneira o significado de família. E aí, pessoal, se você se emocionou com a história de Daniela, Léo e Renato, quero muito saber o que achou desse conto sobre amor, família e segundas chances.
Será que você já viveu uma situação parecida ou conhece alguém que encontrou o amor quando menos esperava? Deixe nos comentários sua opinião sobre esse final e não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo para que mais pessoas possam se emocionar com essa história. Se você gostou dessa narrativa brasileira cheia de sentimento e simplicidade, se inscreva no canal para acompanhar mais histórias que aquecem o coração. Estou curiosa para saber, de qual estado brasileiro você está assistindo a este vídeo? Será que temos leitores de todos os cantos do nosso Brasil? Comenta aí de onde você é e vamos criar nossa própria comunidade de amantes de boas histórias.